Meus irmãos, lhes cumprimento com a paz do Senhor. Bom este culto, bom este lugar, boa é essa casa, nossa casa, a casa de nosso Pai, no qual Ele sente prazer de nos receber aqui. É um prazer estar com vocês na última noite deste congresso, que para a tristeza de muitos, acaba encerrando em confraternização, mas continua ao longar do ano, que continua ao longar dos cultos que vão ser exercidos aqui. Agradeço do fundo do meu coração, pois esta mocidade maravilhosa, estes líderes maravilhosos, ao pastorado eclesiástico maravilhoso também, meu coração fica, meu corpo vai, mas eu espero que no final do curso eu possa dar um abraço em cada um, para agradecer de sincero coração, porque eu fui bem recepcionado por vocês, a cada um, que eu não tenho guardado o nome, mas tenho guardado a fisionomia de cada um dentro do sorriso, desde a sexta-feira até o dia de hoje, que estivemos juntos. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Com tantos pregadores muito melhores do que eu, me deram a oportunidade de estar entre vocês e receber o calor do coração de cada um. Muito obrigado. Ao pastor Isaías, muito obrigado, pastor, pela confiança. Pastor Argeu, Tiago, Yuri, Oséia, sua esposa, o irmão Juarez, que estive hoje na casa dele, me recepcionou para o churrasco, junto à Ana. Ana ali trabalhou. Ana, me perdoa por ter te dado trabalho hoje, Ana. Eu queria ter te ajudado, mas você não deixou. Mentira, aleluia. Ai, Deus é bom, né, Ana? Glória a Deus por isso. A banda Eliakim, aos meninos geral, Deus abençoe, meu coração agradece. Meus irmãos, eu estava ali, Deus falando comigo e moendo meu coração, e eu vim aqui temoso, com uma mensagem preparada no meu coração, e Deus falou: não é isso, cara. O bom de sermos pentecostal é que esse culto não é previsível. O bom de sermos pentecostal é que quem dirige esse culto é o Espírito Santo. E estamos sujeitos a Ele nesta casa. Deus disse: não é isso. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Por gentileza, esta noite. Deus é bom demais. Oh, aleluia. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 9. Se você tem alguém ao seu lado que não tem a Bíblia Sagrada, ajude por gentileza. Traga essa pessoa próxima. Ajude ela a ler a Bíblia Sagrada, por gentileza, irmão. Está na tela também, aqui, ó, está na tela também, leia aqui por gentileza. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim tinha uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro tinha um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força maior. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sua mão sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Tome o seu assento essa noite, por gentileza.
Eu fico perplexo nesses últimos dias porque muitas pessoas têm dúvidas acerca do seu credo e da sua confissão religiosa. E o que mais me assusta dentro desses últimos dias é que dentro de estatísticas nós vemos que é muito busca-se Jesus, mas pouco conhece sobre Jesus. Jesus, a figura mais emblemática dentro da história. Jesus, o ser mais inacreditável que pudéssemos ter dentre os nossos olhos, analisando e também estudando. Jesus, que trava a cabeça dos psicólogos, dos sociólogos, dos filósofos. Por quê? Porque a sua envergadura como ser humano é muito diferente de qualquer outro. Um tipo que não temos igual, não temos semelhante, não vamos achar em lugar nenhum, só nas seletas páginas da Bíblia Sagrada. Jesus, que tem o tipo na sociologia que é chamado a figura do herói. Um herói que construiu a sua história tão semelhante como a minha, como também como a sua. Jesus, que não tem um histórico de milionário como tem outros grandes que já são projetados para serem donos e governantes do mundo. Mas ao contrário de muitos, ele criou a sua história através de homens que sim tinham falhas, que sim tinham pecados, que sim tinham problemas, mas fez com que essa história fosse a história do Filho de Deus e manifestasse como um plano de salvação que já estava predito pelo nosso Deus para a nossa história. A Bíblia diz, Romanos 8, a partir do versículo de número 28, que Deus chamou-nos na eternidade, segundo um filósofo muito famoso chamado Urs von Balthasar, que Deus, antes mesmo de nós estivéssemos formados nesta estrutura, Ele gritou pelo nosso nome na eternidade, no concílio infratrinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, chamando por nós. E cabe a nós, nesses últimos dias, escolher se vamos aceitar este grito nos chamando, ou se vamos tampar os nossos ouvidos para esse grito que nos chama através dos pregos na cruz. Este Jesus que tem uma história inacreditável. Jesus, que tem na sua genealogia pessoas que não são tão perfeitas, que talvez são pessoas tão iguais como que você tem também na sua genealogia. A Bíblia Sagrada diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 19 a seguir, que um dia Ló, que morava na cidade de Sodoma e também na cidade próximo, Gomorra, estava com a sua família alojado, sentava no portão da cidade, julgava como juiz. E um dia, quando anjos do Senhor foram enviados e o próprio Senhor, de forma teofânica, chegou dentro de Sodoma, veio trazer decreto de juízo para aquela cidade, pois o seu pecado tinha chegado até as narinas do Deus Altíssimo, e Deus agora julgaria ela, destruiria ela, porque Sodoma estava indo contra os preceitos de Deus. Diz a Bíblia que Deus ainda vai dar uma oportunidade para Sodoma, dizendo os anjos que vão passear por dentro de Sodoma, e não apenas isso, vão ver qual é a intenção dos homens. Ló tenta intermediar e diz a eles, é muito tarde, acheguem-se dentro da minha residência, vamos lá, eu recepciono vocês, vocês comem. Ele disse, não, nós vamos passear à noite, porque queremos ver qual é a intenção do coração de Sodoma. Sabe por que Deus foi passear à noite em Sodoma? Porque noite, tipologicamente, está dizendo o horário do descanso, o horário onde você é pego desprevenido, onde você não pode se munir de desculpas, onde você não estará preparado. Então por isso Deus queria ver no momento de ócio, onde Sodoma não poderia se preparar para ver qual era a verdadeira intenção de Sodoma. Em paralelo, em Gálatas 5, a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz, nosso Senhor virá como um ladrão na noite, ninguém sabe a hora. Devemos estar preparados em todo o tempo, santificados cada dia mais pelo Espírito Santo que dentro de nós trabalha nesta obra, processando a santificação progressiva. Devemos a cada dia mais guardar os nossos pés de onde eles têm caminhado, pois a Bíblia diz que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés dos justos é para caminhar na terra concernente à vontade do nosso Deus. O pé dos justos é concernente para caminhar fazendo a vontade de Deus. E quando eu lembro de pés, eu lembro de uma história muito linda, do apóstolo dos pés sangrentos, o hindu de casta nobre, que se converteu ao evangelho aos 18 anos, foi jogado fora da sua casa pelo seu pai, se tornou um Dalit na Índia,
Um homem de baixa casta, porque não tinha casta que o alojasse, foi morar na rua, pedir esmolas, mas pregando aos Dalits Jesus Cristo dia e noite sem parar. E não tinha muitos recursos. Casou-se com uma mulher e pregava Jesus Cristo dia e noite aos hindus, com recurso ou sem recurso. Suas sandálias gastaram, não tinha dinheiro para comprar sandálias, começou a pregar descalço, quando veio o terrível inverno no Oriente Médio, e ele chegando próximo às áreas do Tibete, andava descalço na geleira, pregando a Cristo e dizendo: Cristo te ama e tem uma obra na sua história. Seus pés começaram a rachar, o sangue começou a sair pelas feridas dos seus pés. Levaram embora e o médico disse para ele: a partir de hoje o senhor não pode mais pregar o evangelho. Ele deitou-se na cama e do outro lado começou a chorar. O médico saiu pela porta, deu 5 minutos, ele ficou em pé e apoiando-se na parede, ia saindo. A filha disse: pai, aonde o senhor vai? Ele disse: eu vou pregar a Cristo, meu Senhor. Ela disse: pai, mas o senhor vai ficar sem pé, o pé do senhor vai ser amputado. Ele disse: eu prefiro ficar sem pé do que ouvir a alma do hindu gritando e dizendo: tira-nos da vala do inferno. Precisamos despertar nesses últimos dias para saber quem é Jesus, pois é a pergunta mais intrigante. Onde estão nesses últimos dias professores de escola dominical em ver as suas crianças que estão sendo vitimadas pela ideologia de gênero e não fazem nada porque Jesus está apagado diante dos seus ensinamentos? Onde estão os professores de teologia para se levantar nesses últimos dias, para revolucionar não por manifestos, mas pela pregação do Evangelho e do poder de Cristo? Onde está a igreja nesses últimos dias para se levantar e bradar, levantando uma bandeira, não em manifesto de marcha para Jesus, não em manifesto social, mas na pregação legítima e verdadeira, dizendo: Cristo vive, Cristo reina, Cristo existe e Ele está entre nós. Cristo é real. Ele disse aos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, mas eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Somos o povo mais bem-aventurado, porque de todos os contingentes religiosos que existem no mundo, somos a única religião que tem o Espírito Santo. Ou seja, que tem alguém que faz parte da mesma natureza de Deus, que é Deus de Deus, como diz o Conselho de Capadócia, e está no meio de nós, cuida de nós, trabalha por nós, intercede por nós, vai abrindo caminho para nós, vai cuidando do nosso cotidiano, vai nos dando vitória, nos erguendo entre príncipe e entre todos os patamares da terra, vai nos honrando, e assim também Deus vai sendo honrado. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite: não temas, porque o seu Deus vive. Eu dava aula em uma escola em que tinha uma professora que era terrível, que gostava sempre de me afrontar, professora de física e matemática. E todo dia ela vinha na sala dos professores e falava assim: crer em Deus é a coisa mais idiota do mundo. Eu abaixava a cabeça porque eu sou sanguíneo e falava assim: eu não vou nem responder essa mulher. E ela vinha no outro dia e falava assim: nossa, eu li uma estatística que os acadêmicos mais imbecis são aqueles que são teístas. Teísta é quem acredita na existência de um Deus, na possibilidade dele. Aí outro dia ela chegou: você sabia que a crença em Deus, ela pode estagnar o seu intelecto? Aí eu fiquei quieto. Mas na quarta vez, meu irmão, não fiquei quieto. Ela veio, a hora que ela falou: eu falei: fica quieto! Meu irmão, eu sou filho por parte de pai de japonês. Na parte da minha mãe, o meu avô é italiano e a minha avó é baiana.
Mexeu com a pessoa errada. Eu falei, você é inteligente? Ela falou, depende do que é inteligente. Eu falei, quem é filosofia sou eu aqui. Eu faço pergunta, você responde. Aí ela falou assim, então faz a pergunta aí, então. Eu falei, você é tão inteligente, então me responde uma coisa. Você conhece uma teoria chamada lei da causalidade? Ela disse, claro que eu conheço, é a teoria da causa e do efeito. Toda causa gera o efeito. Eu falei, como você é inteligente. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Para ter o efeito, eu preciso sempre de uma causa? Ela disse sim. Eu falei, em cálculos matemáticos, alguma coisa inicia-se a partir do zero? Ela, não, zero é número neutro, como vai começar alguma coisa? Eu falei, como você é inteligente. Eu tenho uma massa juntada no universo, que a partir do zero, eu não sei de onde ela veio, que ela está formada ali, juntando muita energia, e de repente ela explode, pum, e da explosão eu tenho a criação de seres inteligentes como esse. Que o mecanismo de suas mãos é inteligente, que a conjuntura dos seus nervos e também a ligação é muito inteligente. Eu disse para ela, mas do outro lado, eu tenho um chamado Deus, eu tenho outro chamado ser humano, eu tenho o resultado que é a criação. Aonde está a maior possibilidade? Ela disse, é claro que é na criação. Eu disse, eu acho que não é tão burro quem acredita em Deus. Devemos entender que Jesus não é apenas conto de fada, porque Jesus nesses últimos dias tem se apagado. Não é apenas frase atrás do veículo, do automóvel. Jesus não é apenas o Salmo 91 aberto em cima da rack da sua casa. Jesus não é apenas um fenômeno religioso, como citam alguns teólogos liberais. Jesus não é apenas um fenômeno histórico, social que aconteceu. Jesus é Deus, Jesus é real, Jesus é Senhor. Quem é Jesus? Desprezado pelos irmãos. Quem é Jesus? Esquecido pela sociedade do alto clero. Quem é Jesus? Ignorado pelos saduceus, fariseus e zelotes. Quem é Jesus? Talvez eu e você não levaríamos nem para nossa casa Jesus. Quem é Jesus? Que talvez ao retornar para a sua casa hoje, se ele estivesse aqui, você não daria nem carona no seu carro. Quem é Jesus? Que o mau cheiro dele por caminhar no deserto perturba os que estão ao redor. Quem é Jesus? Que as suas palavras de justiça, elas até instigam, ou elas coagem os discípulos a dizer, o Senhor está sendo pesado demais, quer ir com eles junto? Aí Pedro diz, para onde irei eu? Porque só em tu tens a palavra de vida eterna. Promessa religiosa muitos fazem. Se você quiser ser budista, ele te promete o karma que você fica sofrendo sem parar uma hora. Eu acho que ele vai cansar de tanto morrer, reencarnar. É cansativo demais. Se você quer ser muçulmano, eles te prometem um harém no céu. Mas se você quer ser cristão, Jesus te promete um corpo incorruptível. Jesus te promete vestes salpicadas de sangue. Jesus te promete ouro provado no fogo. Jesus te promete uma casa em que este mundo não tem como dar. Jesus te promete um céu preparado só para você. Um capricho. Nesses últimos dias de necessidade extrema e de crise, em que algumas pessoas estão desesperadas, talvez pela queda econômica do nosso país, andam desesperadas querendo sanar as suas dificuldades e perguntando como cumprirão seus compromissos, como farão para manter o nome limpo diante das dívidas e das dificuldades. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nada eu tenho falta, pois Ele me leva
até as águas tranquilas, pois ovelha não consegue beber água em rios de águas fluviais, tem que ser água parada. Ele guia até pastos verdejantes para que ela coma, deite e também faça a digestão. E ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela não vai ter mal nenhum, porque sabe que Ele está com ela, protegendo e guardando. Vem em paz, cultuar e se entregar a Jesus. Pois enquanto você está aqui na igreja, entregando seu coração a Ele, falando com Ele, Ele cuida da sua vida lá fora. Trabalha pela tua vida, pela tua causa, pela tua família. Quem é Jesus? Que diversos segmentos religiosos tentam interpretar. Ele não é um socialista comunista, como diz Marx. Ele não é um eufórico moribundo, maltrapilha, como diz Sigmund Freud. Ele não é apenas um homem que viveu na história, como diz Bultmann. Ele não é loucura utópica, como diz Nietzsche. Ele não está morto, como diz Schleiermacher. Ele é o Cristo vivo de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ainda é o mesmo e Ele não mudou, e Ele está aqui essa noite para trabalhar pela sua história. Quem é Jesus? Que quebra um paradigma da religião só para se encontrar com os necessitados. De caminho a Sicar, indo, senta-se no poço de Jacó, dado a herdade de José. E assentado diz aos discípulos: vão e comprem mantimentos para nós. E quando uma mulher vem vindo com um cântaro sobre os seus ombros, próximo ao horário do almoço, ele não pode ter contato com ela. Tem paradigmas que proíbem ele conversar com ela. Mas ele se importa em manifestar a sua graça ao coração dos seres humanos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele conversa com ela e diz: mulher, me dá água. Ela diz: como pode, sendo tu judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Ele está dizendo dentro do coração dela: mulher, se conheceras o dom de Deus e quem fala contigo. É como se Jesus estivesse falando para ela: mulher, essa terra aqui foi dada a José. José é o maior sonhador da Bíblia. Teus sonhos vieram quebrados, mulher. Você veio acabada aqui, mulher. Mas senta aqui, que aqui eu vou reanimar, vou reativar os teus sonhos. Porque se você pedisse a mim, eu te darei uma água. Quando você beber desta água, nunca mais você teria sede. Talvez você veja aqui também esta noite, e a tua alma está carregada, os teus sonhos estão quebrados, os teus projetos ficaram lá atrás, o brilho dos teus olhos também foi embora, a alegria do seu sorriso se estancou, mas Jesus veio aqui esta noite para te dizer: eu tenho água para o sedento, eu tenho comida para o faminto, eu tenho encontro com os desencontrados, eu vim saciar a tua alma, a tua sede, a tua fome. Eu quero me encontrar com você. Ele veio só para falar com você. Quem é Jesus? Que não se importa com critérios e julgamentos humanos, se importa com o que os homens precisam. Que passa na beira do caminho da entrada de Jericó, e Jericó é uma cidade maldita. A cidade de Jericó tem por nome cidade das boas fragrâncias, porque disse Deus: não levantareis mais Jericó. Mas quando Jesus está caminhando, ele encontra Jericó em pé. Mas não importa se a cidade é amaldiçoada, importa que o dono da bênção vai até ela. Ele vai. E ele disse: na cidade amaldiçoada, Serginho, eu tenho que fazer uma coisa extraordinária. Eu vou chegar na porta e já vou chegar quebrando tudo. Tipo coisa de pentecostal, que entra e já vem alegre, dando sorriso, cumprimentando, ora, já fala em línguas, já se alegra. É bem assim. E Jesus está passando. Está um andarilho pedindo esmola cego, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe o nome.
O único nome que a Bíblia dá é Bartimeu, é um filho de um tal Timeu, mas quem é esse Timeu? Nem nome o camarada tem, nem expressão social ele tem. Mas quando Jesus está passando na beira do caminho, ele diz: quem está passando aí? Ele disse: é Jesus. Ele disse: aquele que tem realizado milagres extraordinários. Ele disse: esse. E você vê ele? Vejo. Como ele é, o cabelo dele é grande, ele é assim, as descrições são assim. Certo. Ele é filho de quem? Maria e de José o carpinteiro. Ah, é. Ele vem de onde? Ele vem lá de Nazaré. Mas você não sabe de nada ainda, cara. O que? Deixa que eu vou falar para você. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: você, que é o Messias que Israel procura, o conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o que acalmará todo o sistema econômico, o poderoso que tem direito de vestir a coroa sobre a cabeça, que não olhará para os moribundos, nem para aqueles que têm grande dificuldade. Eu te peço essa coisa, hoje uma coisa para o Senhor: sou miserável, não tenho status social, mas se o Senhor pode hoje, misericórdia, guarda o miserável e leva no teu coração hoje. Ele diz: o que queres? Eu quero ver. Ele disse: veja. Ele vai entrando em Jericó, e a cidade amaldiçoada vai perceber que quem entrou agora é quem tem autoridade. É aquele que os fariseus disseram: mas ele prega diferente porque ele prega com autoridade. E quando ele entra, está passando e uma galera está indo atrás dele. Um publicano que está trabalhando na alfândega diz: quem está vindo aí é Jesus. Ele disse: mas eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Não dá, é pequeno demais. Subiu em cima da zípora e ficou lá em cima. Quando ele está passando, ele nem olha para cima, ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele está dizendo: Zaqueu, fariseus e todo o sinédrio diz que publicanos, os que trabalham para Roma, são pecadores e não podem ir ao templo, não frequentam as festas, não podem ter contato com Deus. Mas se os homens religiosos te impediram de chegar até o templo onde Deus está, deixa hoje que o Deus do templo ele vai dormir lá na tua casa, Zaqueu. Quem é Jesus? Que escolhe 12 homens simples de 5.500, de 515, de 15, 12. 12 que não tem poder aquisitivo nem para sustentar o seu ministério, que é sustentado por mulheres. 12 incapacitados que eu e você, olhando para ele, não chamaríamos nem para ficar perto de nós. Mas ele sabe que a sua presença pode mudar o caráter das pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus para você, acate se pode essa noite. Jesus te trouxe porque ele sabe que pode mudar a sua história. Jesus te trouxe porque ele é investidor por excelência. E se ele investiu na sua história e te trouxe aqui hoje, bem-aventurado é você, porque ele não investe naquilo que perde, ele só investe naquilo que ganha. E esse é você que está aqui esta noite, é você. Quem é Jesus? Que não tem um amigo para lhe ajudar quando vai preso. Só um discípulo bravo que vai arrancar uma espada e vai cortar a orelha do soldado. Soldado que é moço do sumo sacerdote. E nós sabemos muito bem que o moço do sumo sacerdote é o auxiliar do sacerdote. É um levita que está estudando para proximamente também ser sacerdote. Mas futuramente não poderá ser sacerdote. Porque quando pegou no braço de Jesus, Pedro cortou sua orelha, o sacerdote não pode ter marca. E dentro do Getsemane, por tentar capturar Jesus, seus sonhos morreram. Jesus até nisso se preocupa com os que estão indo contra ele, pegar a orelha, colocar de volta e dizer: não vou matar teu sonho agora não, pode cumprir. Que homem é esse? Que ser é esse?
que emparafusa a minha cabeça, e quando eu olho eu falo só os ridículos para não acreditarem nele. Me deixa em transe, me deixa em caos, e nem que eu pegasse todos os 3.000 livros do meu quarto e abrisse e tentasse procurar, eu não acharia base suficiente para negá-lo. Que homem é esse que aparece hoje dentro das repúblicas muçulmanas como uma surpresa, dentro do Islã, os chamando? Que homem é esse que no Nepal apareceu ao monge tibetano que estava perseguindo cristãos, e ele com seu bastão, quando entrou na aldeia para queimar a última vila e a última igreja, foi e saiu no último diário da missão perseguida, esqueci agora, portas abertas, obrigado, foi botar fogo na cidade e foi queimar tudo. Um homem de branco saiu e falou assim: quem é você? Ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou Jesus. Não toca na minha igreja, não mexe com o meu povo, porque eu guardo e zelo por eles. Na Assembleia de Jundiaí foi fundado no ano passado o IBAD-GB, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus na Guiné-Bissau. A Assembleia de Jundiaí tem em torno de 6.000 crentes na Guiné-Bissau. A Assembleia de Deus de Jundiaí trabalha 20 anos com missões na Guiné-Bissau. E agora a primeira faculdade evangélica brasileira da África foi fundada por ela. Tivemos uma conversão muito fantástica na Guiné-Bissau, de um líder tribal muçulmano chamado Madiba. Madiba era perseguidor da igreja do pastor Pedro. Botou fogo por 2 vezes na igreja do pastor Pedro. E um dia, um culto estava acontecendo, e na oração os irmãos simples pediam: Jesus, cessa essa perseguição, porque nós não estamos aguentando. Madiba ficou doente, pegou febre amarela, estava na cama morrendo. E quando ele estava morrendo, ele viu um homem que entrou dentro da tenda dele. Ele disse: Madiba, eu estou aqui para te curar. Ele disse: mas quem é você? Ele disse: eu sou Jesus. E para saber que eu tenho poder e posso te curar, recebe a cura hoje. Madiba aceitou, foi curado e foi lá na igreja para o pastor Peu. A hora que ele chegou lá, todo mundo tremeu de medo dele botar fogo. Veio ele mais 750 guineenses ali em volta da igreja, fecharam a rua, fecharam a igreja. E o pastor Peu, tremendo, falou assim: diga para ele que eu não estou não. E aí ele disse: cadê o pastor aí da igreja? Aí o pastor viu que não ia ter como, foi lá e disse assim: pois não, que o senhor quer? Ele disse: eu vim aqui para me encontrar com Jesus. Ele disse: como assim? Ele disse: Jesus foi lá na minha tenda, me curou, eu vim aqui para agradecer ele, cadê ele? O pastor Peu olhou para a cara dele e disse assim: mas como assim? Ele disse: ele apareceu para mim pessoalmente e me curou. Ele disse: sabe o que é, cara? Jesus é um cara complicado, ele tem uma agenda meio lotada. Então você vai ter que fazer um discipulado tal, e depois batizar. E depois que você batizar, você vai conhecer Jesus. Aí, quanto tempo eu tenho que fazer isso? Ele falou assim: em torno de 1 ano você vai se preparando para se encontrar com Jesus. Ele falou: tá bom, eu e toda a minha tribo vamos começar a fazer. Esse é Jesus. Você pode adorá-lo essa noite. Você pode por 1 minuto declarar que Ele é santo essa noite. Você pode glorificá-lo esta noite. Você pode render glórias a Ele, graça a Ele esta noite, porque Ele veio esta noite ao nosso encontro aqui também preocupado conosco. Enquanto eu estou pregando aqui esta palavra, Ele está aliviando corações. Enquanto eu estou pregando aqui esta palavra, Ele está curando. Enquanto eu estou aqui pregando essa palavra, Ele está aí, trabalhando, cuidando, visitando. Ele está aqui essa noite, basta você crer. Ele veio ao teu encontro, ao meu encontro, ao nosso encontro. Ele está aqui esta noite, basta apenas crer. Quem é Jesus? Abandonado pelos discípulos sozinho, apanhando na casa do sumo sacerdote, sendo jogado de um canto para o outro, condenado e trocado por um criminoso. Quem vai correr
1.800 metros com uma viga de 40 quilos de madeira sobre as suas costas, com pisaduras que fomos sarados, calado como ovelha levada ao matadouro. Muito diferente do Jesus ou Messias de Isaías 9,6, um Messias poderoso. Agora um Messias sofredor, que sofre com propósito, que sofre com pisaduras de amor, que vai, cai, e na sua quinta queda, vê Verônica enxugar o seu rosto com um lenço e tirar o sangue que está tampando seus olhos, que não tomou café na manhã, que talvez a última vez que comeu foi lá atrás, 2 dias depois, 2 dias antes, que está indo, caminhando, sem forças, com 39 chibatadas de azorrague que rasgaram o seu corpo, com uma túnica branca que colocaram em cima do seu corpo que já está toda tomada pelo sangue, com uma cruz de espinhos que já estão cravando sobre a sua testa, espinhos de 10 centímetros, que está indo, pensando em você, pensando em mim, porque sabe que a partir deste momento é o cálice da ira de Deus que ele vai ter que beber até o último gole. Cai, o sirineu lhe ajuda, ele vai, e quando ele está chegando lá em cima, ele está vendo o Monte Caveira, o Gólgota, que em breve trocaria seu nome e se chamaria Monte da Salvação. Crucificado, sente-se sozinho, grita ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eis que o meu espírito eu entrego em tuas mãos. Consumado está. Ressuscita. 40 dias fica com o discípulo, é assunto aos céus. 60 anos passam. E depois de 60 anos, os apóstolos todos mortos, um apóstolo velho é jogado na ilha de Patmos, uma ilha para escravos, uma ilha de trabalho forçoso. E este discípulo, na ilha de Patmos, tem uma visão. E ele dizia: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação e no testemunho de Jesus Cristo, me vi na ilha chamada Patmos, quando de repente 60 anos de saudade vão ser tirados de um coração. Ele diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E agora ele não chora, não sente sede, vai receber vinagre, não é frágil como um homem. Ele diz: os seus olhos eram como chama de fogo, seus cabelos eram brancos como a lã, vestiu uma túnica talar de príncipe, no seu peito um cinturão de ouro, seus pés como latão reluzente, seu rosto brilhando como o sol na sua força maior, na sua destra ele segurava as 7 estrelas, e eu caindo diante dele como morto, ele pôs sua mão sobre mim e disse: não temas, João, eu sou aquele que fui morto, mas eis que agora vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Quem pode adorar a Jesus? Ai, candorou, bastura, calasai. Sabe quem veio aqui essa noite? Jesus! Sabe quem veio visitar essa noite? Jesus!
Sabe quem veio cultuar com você essa noite? Jesus. E se você pode, é inteligente, adore a Ele, exalte a Ele, chame Ele, fale com Ele. Ele está aqui essa noite. São pontos antagônicos. E a palavra antagônico significa diferentes em conversa. Na primeira vinda, é apenas um simples homem com jumento tirado de Betânia, emprestado pelo dono da venda, que é um filhote de jumento, e entra em Jerusalém, e palmeiras são jogadas diante dele, gritos de hipocrisia: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na segunda vinda, vem ele triunfal sobre as nuvens do céu, e todo olho o verá, sentado em um cavalo branco. E diz a Bíblia que quando senta-se no seu trono, os 24 anciões lançam as suas coroas e dizem a ele, ao Cordeiro que está sentado no trono: seja pois honra, seja pois glória, seja louvor, porque compraste para Deus povos de toda tribo, língua e nação. Na primeira vinda, seu rosto empoeirou-se pela poeira do deserto, e sentiu a poeira que fragilizava a sua pele. Mas na segunda vinda, sua justiça é perene para mostrar a sua glória. O seu rosto brilha mais do que o sol no meio-dia. Na primeira vinda, ele veio, e a sua túnica, que era uma túnica muito cara, foi jogada à sorte entre os soldados na beira-cruz, e jogaram tentando ganhá-la através do jogo de sorte. Mas na segunda vinda, ele veste uma túnica sacerdotal, ele vem como um príncipe alado sobre as nuvens. Na primeira vinda, seus pés e suas mãos foram cravejadas com prego de 17 centímetros, mas na segunda vinda, seus pés são como latão reluzente, mostrando que sua marcha é impoluta, e ele esmaga a cabeça do diabo. Na primeira vinda, ele veio à terra, e o seu cinto não era significante porque ele não tinha estatura social, mas na segunda, ele tem um cinto sobre o seu peito, mostrando que ele é juiz, sacerdote, senhor de todo o governo. Na primeira vinda, colocaram uma cruz de espinhos na sua cabeça e furaram o seu crânio, mas na segunda vinda, ele tem muitas coroas sobre a sua cabeça, mostrando que ele é rei dos reis e é também Senhor dos senhores. Na primeira vinda, ele chorou pela morte de Lázaro, e seus olhos sentiram o poder da lágrima e da dor. Mas na segunda vinda, os seus olhos são como chama de fogo. Na primeira vinda, sua boca sentiu sede diante da cruz pela caminhada do Gólgota. Mas na segunda, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios, mostrando que a sua palavra é penetrável até as juntas e medulas. Na primeira vinda, ele veio e os homens fizeram dele chacota, mas na segunda vinda, ele vem com um séquito ao seu redor, com os anjos e miríades de anjos, e com toda a igreja alada ao seu redor. Na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vem para nos mostrar que ele é Deus, que ele é Senhor, e que ele prometeu. E toda essa saudade que nós temos de algo que não palpamos e não vimos será extinto, pois esta igreja se assentará no banquete do cortejo. Que Apocalipse 19:6 diz: bem-vindos, e se assentem na mesa das bodas do Cordeiro. A igreja incorruptível e intocada, como uma virgem guardada, como disse o apóstolo Paulo, que se assenta na mesa para ceiar com o seu Senhor. Naquele dia, diáconos sentem na cadeira. Naquele dia, serviçais sentem na cadeira, porque quem servirá cada bocado é a mão que foi cravada na cruz, que vai de lugar em lugar, servindo cada um e dizendo: vinde benditos de meu Pai, para a morada que vos é preparado antes da fundação do século. Eu quero estar lá. Quem quer estar lá? Quem quer estar lá? Quem quer estar lá? É só quem quer estar lá.
Quem é Jesus? Aquele que te chama hoje para rever alguns conceitos, para deixar o teu ceticismo, para quebrar o teu ateísmo, a tua falta de confiança, o teu descrédito na pessoa dele, para voltar à intimidade nos seus momentos de oração, para ter uma vida mais devocional com ele, para ler mais a sua palavra, para descobrir mais profundos mistérios que ele pode lhe revelar através do contato com a sua pessoa. Quem é Jesus? Aquele que chama jovens, crianças, meninos, adolescentes, velhos, idosos, qualquer contingente, ele chama esta noite para ter um encontro com ele. Quem pode ficar em pé esta noite, por gentileza?